para que serve o amicus curiae, essa intervenção de terceiro tão famosa até mesmo na mídia tradicional. O amicus curiae está regulado no artigo 138 do CPC, e diz o seguinte: o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, destaque isso, a especificidade do tema objeto da demanda, também é algo importante, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Aqui eu destaco algumas palavras aqui que dá para a gente entender quando que é cabível o amicus curiae. É uma intervenção de terceiro, quase sempre ela entra como uma intervenção de terceiro ad coadjuvandum, né? Embora alguns autores admitam que em alguns casos ela pode ser ad excludendo também, mas na maioria das vezes não, é a ad coadjuvandum, entra para colaborar com o juízo. Mas eu destaco essas expressões iniciais aqui, ó: relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. Frisem isso. Falando aqui de forma simples e direta, amicus curiae é uma intervenção de terceiro em que há uma ação dessas características que eu acabei de mencionar para vocês, uma ação importante, uma questão social relevante, um tema muito específico, ou uma coisa do tipo. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Se é uma ação que versa, por exemplo, sobre, vou imaginar, aborto, se vai descriminalizar o aborto ou não. Pode ser que é uma ação que tem uma grande repercussão social, né? Sem dúvida, um tema que gera muito debate, inclusive na imprensa. Então, como é uma ação com grande repercussão social, você admite que algumas entidades especializadas participem como amicus curiae para dar sua opinião, sua luz aí sobre o assunto. Então, você pode convidar entidades religiosas, você pode entidades científicas, entidades de direitos de defesa das mulheres, entidades de defesa de direitos das famílias e por aí vai, né? Então, pode ser que o relator convide essas entidades para participar do debate, ou então você simplesmente, as próprias entidades se fazem um requerimento pedindo ingresso como amicus curiae. Ela vai ter momentos de fala e aí o relator vai delimitar como que o amicus curiae vai participar do procedimento. A gente não pode confundir com a perícia, porque não produz um laudo pericial. Ele vai contribuir argumentativamente para a ampliação do debate objeto da demanda, dada essa repercussão social. Quando fala especificidade do tema, eu costumo brincar com os alunos e falar o seguinte: vamos imaginar que você tenha lá, por exemplo, uma doença que atinja o mico-leão dourado da Mata Atlântica. Eu nem sei se ele vive na Mata Atlântica, mas vamos lá, imaginar. O mico-leão dourado na Mata Atlântica. Então, uma doença que atingiu o mico-leão dourado da Mata Atlântica e que esse tema seja, por exemplo, objeto de uma ação lá no Supremo Tribunal Federal para preservação do mico-leão dourado que está doente lá, quem que é responsável por essa doença, etc. Bom, esse tipo de ação que fala sobre mico-leão dourado é uma coisa muito específica. Quem tem conhecimento sobre, por exemplo, a vida lá do mico-leão dourado, como é que ele vive, quais são as condições da Mata Atlântica, qual que é a condição ideal para que ele se reproduza, etc, etc. Então você vai ter ali uma demanda que vai exigir um conhecimento muito específico, o tema muito específico, de forma que os ministros supremos dificilmente vão ter conhecimento sobre esse assunto. Então eles podem, por exemplo, convidar entidades especializadas em estudo de biologia, né, de zoologia, ou, por exemplo, um grupo de pesquisa especializado em mico-leão dourado, por exemplo, ou outro especializado em Mata Atlântica, né? Quer dizer, ou especializado nessa doença, por exemplo. Ele convida entidades especializadas, podem ser até entidades científicas, para que contribua com o debate, que traga argumentos para que os ministros possam julgar de forma mais consciente, sabendo o que eles estão fazendo. Então, reparem, repercussão social, relevância do tema, especificidade do tema, normalmente são causas de grande repercussão social, por isso que elas são muito comuns aí na imprensa. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, eu me recordo bem, ele se notabilizou justamente por defender diversas entidades aí como amicus curiae. Ele ficou bem famoso, ele aparecia muito na imprensa e na mídia em relação a esses temas de grande repercussão social, e depois ele acabou ingressando no Supremo Tribunal Federal como ministro. Então, amicus curiae é isso, ele tem cabimento nessas situações de causa de grande repercussão social, temas muito relevantes, ou mesmo temas muito específicos como esse aí do mico-leão dourado, que apenas entidades específicas que dominam esse assunto. É muito comum também, para encerrar
a minha explicação aqui, que entidades de classe tentem participar como amicus curiae. Por exemplo, numa causa de, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, uma norma que vier sobre honorários advocatícios, o OAB costuma, por exemplo, ingressar como amicus curiae para contribuir. Ninguém melhor que a OAB para discutir a questão dos honorários advocatícios. Então, eles ampliam o debate sobre esse assunto. É muito comum que isso aconteça. Um abraço e até a próxima. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo consta no meu livro. Se você quiser conferir, clica aí na descrição.